Boa noite, então. Eu estive ali só salvando o material, né? Colocando em ordem, caso apareça aí alguma organização de classe 1, vocês vão acabar verificando que eu estava me organizando para os alunos o material ficar disponível, né? Vai ficar disponível e que vocês também vão poder acompanhar aí essa aula. Vou fazer só uma revisão básica aqui da notação científica, tá? Antes de entrar em transformações de unidades. Então, a notação científica, né, você acaba se deparando, né, com essa situação. O aluno, às vezes, ele vai acabar lendo, né, esse método aqui, né, que eu utilizei. Tem um outro caso que eu apliquei em sala de aula. E esse daqui foi um que eu comecei com 1000. Né? Se eu quiser transformar ele em notação, eu tenho que carregar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Né? Então, o aluno vai começar a pensar em engenheiro. Se ele quiser colocar a vírgula para ajudar ele a diminuir espaço na folha, a diminuir esse processo de cálculo. E aí o aluno se depara com essa necessidade de ficar modificando o número para poucos caracteres. Né? Aqui você se deparou com 1000, mas há casos em que você vai se deparar com esse número assim, e aí você vai ter que transformar ele. Como é que você faz, né? Para transformar esse número aqui em notação científica? A gente pode pegar ele e colocar da seguinte forma. Aqui a gente tem, eu vou diminuir um pouco, aqui, só para a gente enxergar tipo uns 100 mil aqui, né? No primeiro caso, o aluno vai ter que verificar onde é que está a vírgula. Aí o aluno verifica onde é que está a vírgula. Vai ter que estar à direita ou à esquerda? Vai estar à direita. Aí ele vem e coloca a vírgula. E aí, depois disso, a vírgula tem que ir para a esquerda ou para a direita? Se você está querendo colocar em notação científica, você quer diminuir esse processo todo, esse trabalho todo, ele tem que sumir. Esse trabalho todo com ficar escrevendo toda hora zerinhos aqui não compensa, tá? E aí isso não dá certo na hora de fazer um cálculo numa folha de prova, de concurso público, não tem como. Aí você vai minimizar todo esse número aí, para onde? Para uma notação científica. E aí você está com uma vírgula aqui, você vai vincular para onde? Para a esquerda. Quantas vezes? Vai contando, tipo, até chegar aqui, ó, próximo ao 1. Tá? E aí vai vir 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e 5. Parou aqui? Tá? Você vai parar com a vírgula aqui. Então, o caso, onde é que ela estava? Ela estava aqui, ela veio parar aqui. Quando você faz isso, você tem que colocar o 1 aqui, né? Colocar o 1. E aí vem aqui, vai colocar um escalar, de praxe. Você coloca um 1,0 vezes 10 elevado, tá? Quantas vezes ela foi para a esquerda? Foi 5 vezes. E o sinal, ele é positivo ou negativo? Se você pensar em dinheiro, colocar um cifrão aqui, eu coloco em dólar, tá? Coloca em dólar, coloca aqui em reais, tá? Quantos que foi aqui? Não foi um saldo positivo na sua conta bancária? Aí você vai pensar como dinheiro agora. Saldo positivo na sua conta bancária, sim ou não? Se o saldo é positivo na sua conta bancária, você vem aqui e coloca um mais. E aí, quando é que vai ser menos, professor? Da seguinte forma. Então, quando o aluno se depara, né? Então, só observando, aqui o modelamento é um tipo, tá? Só para 1000. Estou fazendo um extravagante aqui, né? Algo um pouco maior, para você conseguir enxergar por um outro caminho. Tá? Um pouco mais complicado, né? Vou fazer mais difícil em aula, depois a gente pega leve depois numa prova, no trabalho, né? E aí o aluno se depara com o seguinte, chega aqui 1,001, por exemplo. Pensando em dinheiro já, né? E aí aqui a vírgula vai quantas vezes para a direita? Aqui a vírgula vai ir 1, 2, 3, 4 vezes para a direita. Então ela vai ficar com 1,0, tá? vezes 10 elevado na menos ou mais 4. Deixa em aberto.
ficou 4 aqui. Só que a questão é, o sinal aqui ele vai ficar positivo ou negativo? Essa que é a questão. Esse sinal ele fica positivo se o teu saldo for positivo lá na tua conta bancária. Se você tem lá uma diferença, né, na tua conta bancária de, digamos, R$1, você está lá com a diferença de R$1, tá? Tá aqui, R$1, R$1, essa é a tua diferença lá na conta bancária. E aí você tem algo significativo se você começar a passar vírgula, vai ter algo significativo se você passar vírgula para a direita. Automaticamente você vai ter o que? Você vai acabar tendo, na primeira passada já, na primeira passada você já vai ter 10 reais. Tá? Passou a vírgula uma vez para a direita, já vai ter 10 reais. Se você for para a esquerda, sabe o que vai acontecer? Você vai ter assim 0,1. Pensa em dinheiro agora. Você vai ter o que? 10 centavos. Acrescenta o zero aqui. E aqui vai ter 10 reais. Aqui você estava pensando também em R$1. R$1, 10 reais. Uma passada para a direita já te dá 10 reais. Uma passada para a esquerda te dá 10 centavos. Por que aqui seria negativo? Por que aqui seria positivo se aqui o teu valor é bem pequeno? Ó, em uma passadinha que você dá para a esquerda, você vai ter 10 centavos. É essa casa aqui, ó. Essa casa é considerada a casa decimal. Se esse valor ele for para a direita, se você tiver um número 1 aqui, já vai estar na casa centesimal. E aqui na milésimo, tá? Milésimo de R$1. Aí você vai estar com milésimo de R$1. Isso aqui é desconto, ou diferença de valor de combustível, que normalmente ocorre aqueles... Eu vejo como um abuso quando ocorre um desconto, uma diferença de valor de gasolina nessa proporção, onde a diferença é de 1 milésimo de R$1. De R$1 está nessa casa aqui, ó, tá? E aqui é décimo, centésimo, milésimo. E aqui é menor que 1 milésimo. Tá? Bom, aí vejamos. Sinal aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Não, é negativo. Então, se você observar, você consegue passar esse valor aqui agora e voltar com ele para cá? E esse daqui voltar com ele para cá? Pode ser. Podemos pegar aqui, ó, se 1,0 vezes 10 na 5, né? Se 1, vezes 10 na 5 é igual a 10 na 5, eu posso trabalhar com 10 na 5. Então venho aqui, coloco 10 na 5. Tá? Eu vou trabalhar com ele agora e vou conseguir passar ele agora para um número, né? Eu estou com a notação aqui. E aí eu começo a perguntar onde é que está o número 1. O número 1 está à esquerda ou à direita de 10 na 5? Como eu falei uma vez, libertem o número 1. Ele pode estar à esquerda, à direita, no expoente, multiplicando o expoente, ou abaixo, dividindo nenhum número. Então você vai ter, primeiramente, um aqui à esquerda, né? Um aqui à esquerda. Ele vai estar aqui. E aí você vai ter ele 1 à esquerda, multiplicando 10 na 5. 10 na 5. Pronto. E agora, a vírgula vai estar à esquerda ou à direita do 1? Vai estar a... Então, assim, ó, na dúvida, você vai fazer o seguinte. Se está com dúvida, você vai pensar da seguinte forma. Você pensa lá, eu tenho 1, tá? Como que eu vou colocar a vírgula nele para ele não mudar? Ele não pode mudar. Se eu tiver R$1 ali, ele vai ter que ficar como R$1. E aí eu tenho que colocar ele com a vírgula à direita ou a vírgula à esquerda. Se eu colocar a vírgula à esquerda, você já vai perceber que a esquerda ele já vai te dar uma cara de que 10 centavos. Alguns já sabem o prejuízo que tem isso. Então, quando você coloca a vírgula à direita, o que acontece? Tu mantém essa característica.
R$1 continua sendo R$1 aqui. Logo, R$1 é igual a R$1 com vírgula ou sem vírgula. Então eu coloco a vírgula, porque é com a vírgula que a gente vai trabalhar. E aí eu vou repetir o processo e aí consigo verificar agora para que lado que vai a vírgula. Vai para a esquerda ou para a direita? Na primeira passada que eu fui para a esquerda, eu tenho 10 centavos aqui anteriormente. E aí, se o meu saldo aqui, eu tenho que verificar se o saldo aqui é a vírgula aqui, para identificar, né, se o meu saldo aqui é positivo, né, eu venho aqui, se ele não tem sinal nenhum, ele é positivo. Bom, se ele é positivo, a minha vírgula ela vai ter que ir para a esquerda ou para a direita. Se ele for positivo, só pode ir para onde? Ele só pode ir para a direita, né? Porque para a esquerda, na primeira passada, já vira 10 centavos esse negócio. E aí, quando ele for para a direita, o que vai acontecer? Esse valor aqui, ó, isso aqui ele some. Isso aqui desaparece, tá? Se ele for desaparecer, então a gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda, mas quantas vezes? Eu vou abrir aqui, ó. Quantas vezes a vírgula tem que ir para a esquerda? Para a direita, perdão. Para a direita. Quantas vezes que ela tem que ir para a direita? Vai ser determinado pelo valor 5. E o sinal do 5, se ele tem que ir para a direita, ele tem o sinal positivo, tá? Então assim, estou aqui, né, com 1,0 vezes 10 na 5. E aí, esse valor aqui, ó, tudo isso aqui some. Tá? Se isso aqui some, eu vou ter que colocar assim, ó, então, 1,0, e aí ele vai passar para a direita quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Não solta, puxa agora a vírgula e vem colocando zerinhos como se fossem ovos em caixa de ovo. E aí você vai ter dessa forma. Por incrível que pareça, nós temos aqui o quê? Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar mais um aqui, né? Vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Puxei aqui, né? O 1000 está aqui, tá? O 1000 está aqui. E eu tenho aqui 100 mil. Tá? Eu vou ter aqui 100 mil. Deixa eu só dar uma olhada ali como é que tá. Aqui. Bom, aqui também está com 100 mil. Tá? Você pode fazer isso com a garantia que é uma prova real. Então você, quando chegou aqui, você começou também nesta equação. Aqui ó, você começa a passar desse estado para 100 mil. É possível aí fazer dessa forma, como uma prova real. E quando você pega 0,0001, você também pode chegar em 10 na menos 4. E de 10 na menos 4 passar para 0,0001. Se acontecer algum erro, você volta e retifica, você elimina o erro, né, de uma forma mais fácil, porque você tem uma prova real. E com o tempo, você acaba verificando que trabalhando com 10 na menos 3, né, que você vai pegar essa folhinha depois e vai dar uma lida, aí você vai verificar que trabalhando com 10 na menos 3 fica mais fácil. Né, com 0,001 também vai ficar bem mais fácil para você passar para 10 na menos 3. Né, 10 na menos 3. E de 10 na menos 3 você passa para 0,001.
0,001. Então, aqui 10 na menos 4, como que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, saber onde é que está 1, tá? À esquerda do 10 na menos 4. Então, vai vir aqui e vai colocar, ó. Vai colocar 1 vezes 10 na menos 4. E a vírgula vai ficar à esquerda ou à direita? A vírgula só pode ficar onde? Para não mudar o 1, eu estou com 1 real aqui. Para eu não modificar ele, eu vou continuar colocando a vírgula aqui à direita. Na primeira passada que eu der para a esquerda, eu vou ter o quê? 10 centavos. Aí já vou começar a ter 10 centavos e que não é correto. Então eu vou vir aqui, vou colocar 1,0 vezes 10 na menos 4. A partir desse momento, o que eu tenho? Agora uma oportunidade de começar a passar a vírgula. Eu passo ela para a direita ou para a esquerda? Eu verifico primeiramente se o sinal aqui ele é positivo. Se não é positivo ou negativo. Se ele é negativo, ele está dizendo que a minha conta bancária está no negativo. E para não ter sinal na tua conta, o valor tem que ser muito baixo. Para um valor mais baixo, eu tenho que passar a vírgula para a esquerda, que nem estava antes aqui. Ó. Então vai ter que ser 0,1, aí depois 0,001, né? Aí vai continuar passando para a esquerda quantas vezes? Até 4 vezes. Então para isso, coloca o 1 aqui, vírgula 0, e vem passando com a vírgula aqui para a esquerda. Quantas vezes? Vem passando para a esquerda, 1, 2, 3 e 4 vezes. E vem colocando zerinhos como se fossem ovos em caixa de ovo. E vem colocando. Colocando aqui, colocando aqui. A partir desse momento você passa limpo. Aí vem colocando 0,000, né? Tá vendo? Não há necessidade de colocar esse zero, só esses daqui é o suficiente. Ó. 1, 2, 3 e 4. Pronto, passamos para cá. Tá vendo? A gente viu como trabalhar com 100 mil para chegar na 10 na 5, com 0,00001 para chegar em 10 na menos 4, ou 1,0 vezes 10 na menos 4. Poderia ser aqui só 10 na menos 4? Olha, pode, tá? Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, você já tinha ouvido isso em outras aulas de matemática. Você deve ter visto isso também, né, em outro lugar e ouvido falar em outro lugar também. E é possível. Tá? E aí, o 10 na menos 3 vai usar o mesmo método. Então, para lembrar, 10 na menos 3 vai ficar assim, ó, 10 na menos 3. Ah, professor, eu sei passar direto, vai ficar 0,001. Quero passar ele para uma notação, então vai ficar 1,0 vezes 10 na menos 3. Confere? Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Beleza. Isso aqui é igual a 10 na menos 3? É 10 na menos 3. E aí, se eu tiver 10 na mais 3? 10 na mais 3 ou 10 na 3 é igual a 1000. E 1000 em notação científica é igual a quantos? É 1,0 vezes 10 na 3. Eu prefiro fazer assim, professor. Eu gosto de ficar muito naquela teoria que eu me perco. Pode fazer esse método. Tá? Aí você faz esse método e você chega no mesmo resultado, só que tem alguns que aprendem a fazer isso de forma rápida. Alguns aprendem a fazer de forma rápida, às vezes é melhor só olhar esse método aqui, né? Já sabe contar certinho. Só que daí o aluno às vezes inventa uma moda lá que, por exemplo, eu quero passar direto e eu tenho um método lá, eu faço 10 na 1, 10 na 1, 10 na 1, e eu consigo resolver isso aí, eu chego em 10 na 3, não preciso de tudo isso. Isso é uma muleta, tá? Isso aqui não vai te levar a um lugar, isso aqui vai te prejudicar, por quê? Eu vou te dar um número, por exemplo. Vou te dar um número de CPF lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
e 11. Te dei 11 números, mas a partir daqui eu vou chamar esse aqui de... esses dois últimos aqui, ó. Vou chamar esse aqui de 8 e esse aqui de 7. Passo para a notação científica. Primeira pergunta. Onde é que está a vírgula? Né? Nem precisa... Aqui, você não precisa perguntar onde é que está 1, não é notação. Aqui tem que se perguntar onde é que está a vírgula. Tá? Onde é que está a vírgula aqui? E aí o aluno não vai conseguir sair. Tá? O aluno não consegue sair. Então, para anotação científica, em grupos A, B, C, ficou faltando somente aquela parte da passada de 0,01, 0,001, 10 na menos 3, tá? Para 10 na menos 3. E aí ficou faltando a passagem de 1000 para 10 na 3. Com todo esse conhecimento e com aquela folha de aquele material didático ali, vocês vão poder verificar com calma como que se passa. E depois disso, trabalhar um pouco com a unidade. A parte da unidade, vocês vão acabar verificando, ela é bem interessante. Por quê? A unidade é muito importante. Tá? Porque a unidade, o que acontece? O aluno ele vai acabar trabalhando com a unidade mais cedo ou mais tarde e vai ter que passar para a notação científica. Um dos maiores pegadinhas que pode enfrentar vai ser o que? Vai ser aquele do milímetro, né? O aluno vai e encara o milímetro. Professor, tem como pegar polegada? Tem, mas a priori a gente vai trabalhar com essas unidades aqui. Quando o aluno se depara com isso aqui, ele não sabe que às vezes isso aqui é a unidade, tá? Essa é a unidade. A letrinha grega está aqui, ó. O grego está aqui. E esse daqui é quantos? É 10 na menos 3 ou na mais 3? Se é milímetros, ele é na menos 3, tá? Menos 3. O aluno está diante de um 10 na menos 3 vezes o metro. E aí, muitas vezes, alguns se perguntam, mas como que é o quilograma de carne? Já o quilograma de carne te dá um expoente positivo, porque você sempre foi no mercado, fez compra de carne moída, fez compra de produtos, 1 kg de arroz, 1 kg. Você falava só isso aqui, ó, 1 kg. 1 kg. De alguma coisa, né? Só que você não tinha hábito de observar que era 1 quilograma. E quando é 1 quilograma, é na verdade isso aqui, ó, 10 na 3, tá? Vezes o que? Vezes a unidade, que é grama. Isso na verdade vai te dar o que? Já convertendo aqui para um número, passando isso aqui para um número, vai ter o que? 1000 gramas. Tá? Você vai estar com 1000 gramas. Tá vendo a diferença? E esse cara aqui vai te dar o que? 0,001. Passa a vírgula para cá. Quantas vezes? 1, 2 e 3. Vai dar no mesmo, vai dar 1,0 vezes 10 na menos 3, que é igual a 10 na menos 3. Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E 1,0 é igual a 1, conforme a gente já viu. Já viu que 1,0 é igual a 1. Então, a notação está presente, tá? Na conta de luz, com o K, watt, hora. Na fotinha que você tira com o teu celular, kbyte. O que mais? Na quilometragem você percorre. Na quilometragem por hora, no velocímetro do automóvel.
Está presente em vários lugares. E onde que ela está? Nesse casinho. Ah, no milímetro também eu tenho notação. Tem. E ainda tem no centímetro. Aí no centímetro você ainda vai verificar mais ainda isso. Mais detalhes desse tipo. Vai ter 10 na menos 2, tá? O que? Metros. 10 na menos 2 metros. Percebe como a coisa é mais fácil quando você memoriza esses passinhos aqui? Passou em mil, te lembra de 1000. E cento, te lembra de 100. Só que é o inverso de 100. Qual que seria o inverso de 100? É 1 sobre 100. Te daria 0,01. Inverso de 100 aqui, ó. Inverso de 100. Já usando a notação científica, na regrinha, vai te dar 10 na 2. Tá? 10 na 2. Faz o inverso, esse cara vai para cima, vai ficar 1 vezes 10 na menos 2. Você sabe que a vírgula está do lado do 1 ali. Então você vai ficar com 1,0 vezes 10 na menos 2. Quantas vezes a vírgula tem que ir para a esquerda? Ela vai ter que ir para a esquerda umas 2 vezes. 1, 2, puxa. Vem colocando zerinhos como se fossem ovos em caixa de ovo. E aí você vai colocar 0,0. 0,01. Esse aí eu acredito que é um dos partes que podemos entrar aí na parte da introduzir, né, a transformação de unidades. Tem também lá no material, tá? O material está disponível. Então para a aula de hoje seria só essa abordagem, a gente vai entrar com mais detalhes, né? Aí, como vocês também podem iniciar já o exercício, vocês tentem fazer, procurem praticar, e lá no finalzinho tem um gabarito. Então, vocês primeiro, de forma consciente, deixa o gabarito de lado, tenta fazer tudo sozinho, vai lá e vê o que você acabou errando. Corrige, tenta depois fazer tudo sem olhar. Claro, o enunciado você vai ter que olhar. Por exemplo, tem uma questão lá, né, que você vai se deparar. Você vai acabar se deparando com uma questão como essa aqui, né? Do angstrom aqui não precisa se preocupar, né? Vai se deparar com essa daqui. 2 milímetros. Aí você vai escrever, né? Você primeiro tem que chegar lá e escrever primeiro numa folha de papel em branco. Vai escrever 2 milímetros. Escreveu, que nem está aqui. Aí você faz o seguinte, você começa a fazer a partir daqui. Tá? Vou começar a resolver a questão a partir disso aqui. Ó. E aí tem outro lá que é 1 kg. 1 kg. Treinou várias vezes, já descobriu o erro, fez várias vezes, deu tudo certo, agora tenta fazer tudo sozinho assim. Qual que ele pede? Transforme em base 10 as constantes abaixo, tá? As quais estão ao lado esquerdo das unidades. M, B, lado esquerdo das unidades. As constantes são essas aqui, ó. C, micro, Mzinho, aqui de mili. O angstrom não precisa fazer, como eu falei, estou repetindo. O mega e o K de quilograma. Na questão, então assim, vai continuar tendo que as unidades, continua, tá vendo aqui, ó? A unidade está aqui, ó. Unidade continua aqui. Continua carregando a unidade, tá? Carrega a unidade. O angstrom é muito diferente dos outros, aí você já tem ele prontinho aqui, tá? Não precisa fazer. E aí, na outra questão, vou começar aqui na questão 1, né? Que você vai se deparar? Vai se deparar que passa para a notação científica, aí você tem aqui, ó, os passos. Logo a gente tem isso aqui, vai chegar a 10 na 4. Observe que você tem 4 aqui e 4 zeros aqui. E aí quando você chega aqui, também você vai ter que colocar vírgula aqui.
E aí vai trabalhar com a vírgula indo para a esquerda para diminuir o número. A ideia é racionalizar, né? Diminuir o espaço. E aí você também vai ter outra parte aqui, a outra faceta da anotação científica, que é a partir da base 10 você vai ter que encontrar os números. A base 10 é 10 a menos 6, e aí você vai começar a passar, né? Vai começar a passar para número. E aí, como é menos 6, aqui eu coloquei como exemplo. É muito fácil, né? Pegar a parte de exemplo. E a questão 3 é para transformar as bases 10 em termos de notação, quilo, micro, milho. E aí você se depara com 10 a menos 10 metros, vai dar um angstrom. Vai dar um angstrom, e isso aqui já foi dado. Né? 10 a menos 6 é micro. Tá? Micro o que? Metro. A unidade está aqui, a unidade permanece do lado direito. Você tem que ficar focado que a unidade sempre vai estar o que? Do lado direito, lá das tuas grandezas escalares. E aí você tem que cuidar que o grego aqui ele é o que? Parece uma letra aqui, mas isso aqui é só um número. Quem que é ele? 10 a menos 6. Não se iluda, tá? Isso aqui é um número. O cent é um número. 10 a menos 2. O mega é 10 na... Então, vai indo e depois no final dá uma olhada no gabarito. Para a aula de hoje é só. Vocês fiquem com Deus e que a gente se adapte a essa situação que o país está vivendo. E o ano passado a gente já sofreu bastante com essas mudanças, né? Toda mudança traz muito trabalho, mas os professores estão aí, estão juntos, vamos trocar ideias, vocês comuniquem por meio de e-mail, né? O e-mail lá que passei para vocês, leandrolusa10@gmail.com, que fica mais organizado. Eu não deixava de dar resposta via e-mail, então a gente vai estar trocando bastante informações e colocando a par o aluno de todas as mudanças que forem necessárias. Forte abraço, até a próxima aula, tá?